O príncipe William sempre foi o pilar dentro da família real. Ele sempre carregou o peso de suas responsabilidades com graça. No entanto, suas revelações recentes causaram comoção em todo o mundo. Agora, há rumores de que o príncipe William deixará o Reino Unido de forma permanente. Sua decisão chega em um momento em que a família real enfrenta muitas lutas e controvérsias. Essa notícia surpreendente gerou preocupação tanto entre os simpatizantes quanto na própria família real. O que poderia ter levado o príncipe William a tomar essa decisão drástica? Junte-se a nós enquanto exploramos como o príncipe William surpreendeu a todos e ameaça deixar o Reino Unido de forma permanente. Mas antes de nos aprofundarmos, vamos entender a infância do príncipe William. O príncipe William nasceu em 21 de junho de 1982, no Hospital St. Mary's, em Londres. Ele foi o primeiro filho de Charles, príncipe de Gales, que agora é o rei Carlos III, e da princesa Diana durante o reinado de sua avó, a rainha Elizabeth II. Seu nome, William Arthur Philip Lewis, foi anunciado em 28 de junho. William foi o primeiro filho, nascido de um príncipe e uma princesa de Gales desde 1905. Quando tinha 9 meses, ele viajou com os pais para uma turnê na Austrália e na Nova Zelândia, tornando-se o primeiro bebê real a fazer uma turnê internacional. Seu irmão mais novo, o príncipe Harry, nasceu em setembro de 1984. Ambos cresceram no Palácio de Kensington, em Londres, e em Highgrove House, em Gloucester. Na família, William era chamado de Wills e apelidado de Willie por seu irmão e de Wombat por sua mãe, Diana. Ela queria que seus filhos tivessem experiências de vida mais normais, então os levou a lugares como Walt Disney World, McDonald's, clínicas de AIDS e abrigos para pessoas sem teto. O biógrafo Robert Lacey disse que William, que antes era uma criança travessa e mimada, tornou-se mais reflexivo e quieto à medida que crescia, especialmente após começar o internato. Diana o chamava de "meu pequeno sábio" e começou a confiar nele como confidente durante a adolescência. O primeiro evento público de William foi em 1991, quando ele se juntou aos pais em uma visita a Landau para o Dia de São David. No mesmo ano, ele e Harry foram ao Canadá com os pais e novamente com o pai em 1998. Após o divórcio de seus pais em 1996, sua mãe Diana morreu em um acidente de carro em 31 de agosto de 1997. Na época, William, com 15 anos, estava com seu irmão Harry e seu pai no castelo de Balmoral. Na manhã seguinte, Charles contou a ele sobre a morte da mãe. William não tinha certeza se deveria caminhar atrás do caixão de sua mãe, mas seu avô, o príncipe Philip, o encorajou dizendo: William caminhou atrás do cortejo fúnebre com seu irmão, pai, avô e tio. Após a morte de Diana, William disse que esteve em choque por muitos anos. Ele e Harry herdaram a maior parte do patrimônio de 12,1 milhões de libras esterlinas quando completaram 30 anos, com suas partes crescendo para 10 milhões de libras cada em 2014. Os irmãos também receberam o vestido de noiva da mãe e itens pessoais como vestidos, joias, cartas e pinturas. Eles herdaram as letras originais e a partitura de Candle in the Wind, de Bernie Taupin e Elton John, que se apresentou no funeral de Diana. Além disso, os irmãos compartilharam 4,9 milhões de libras do fundo fiduciário de sua bisavó aos 21 anos e receberão 8 milhões cada quando completarem 40. William frequentou escolas particulares, começando no jardim de infância Jane Minor e na escola Wetherby, em Londres. Depois foi para a escola Lodgrove, perto de Wokingham, Berkshire, e recebeu tutoria de verão de Rory Stewart. Em Lodgrove, William era ativo em esportes como futebol, natação e golfe, basquete, tiro ao alvo e corrida de campo. Mais tarde, frequentou o colégio Eton, onde estudou geografia, biologia e história da arte no nível A, obtendo uma A em geografia, uma C em biologia e uma B em história da arte. Enviar William para Eton foi um grande sucesso, rompendo a tradição real de frequentar Gordonstown, onde seu pai e avô estudaram. No entanto, o pai e o irmão de Diana frequentaram Eton. A família real e a imprensa concordaram em permitir que William estudasse sem muita atenção da mídia, em troca de atualizações regulares sobre sua vida. John Wakeham, presidente da Comissão de Reclamações da Imprensa, enfatizou que William era apenas um garoto crescendo rumo à idade adulta. Enquanto estava em Eton, William visitava frequentemente sua avó no castelo de Windsor, nos fins de semana, para discutir deveres de Estado, preparando-o para seu futuro papel como rei. Em junho de 1991, William foi hospitalizado após ser acidentalmente atingido na testa por outro estudante com um taco de golfe. Ele teve uma fratura no crânio,
e precisou de cirurgia no hospital Great Ormond Street, o que lhe deixou uma cicatriz permanente. O incidente atraiu muita atenção da mídia. Em 1999, ele passou por uma cirurgia na mão esquerda, após quebrar um dedo. William tirou um ano sabático, no qual se juntou ao treinamento do exército britânico em Belize. Trabalhou em fazendas de leite inglesas e viajou para a África. No sul do Chile, passou 10 semanas com a Raleigh International, trabalhando em projetos de construção e ensinando inglês. Ele também desenvolveu um interesse pela cultura africana e aprendeu Swahili por conta própria. Em 2001, William começou a estudar na Universidade de St. Andrews, na Escócia. A mídia concordou em não invadir sua privacidade e foi pedido aos alunos que não divulgassem informações à imprensa. Primeiro estudou História da Arte, mas depois mudou para Geografia, focando sua tese nos recifes de coral no Oceano Índico. Ele se formou em 2005 com honras de segunda classe superior. Durante a universidade, jogou polo aquático para a equipe nacional da Escócia. Para evitar atenção indesejada, seus colegas o chamavam de Steve, para que os jornalistas não descobrissem sua identidade. Como tem sido a vida do príncipe William ao nascer na família real? E o que poderia tê-lo levado a querer deixar o Reino Unido de forma permanente? Continue assistindo para descobrir. Como Duque de Cambridge, no dia de seu casamento em abril de 2011, William foi nomeado Duque de Cambridge, Conde de Strathearn e Barão Carrickfergus. No verão daquele ano, ele e Kate fizeram uma turnê pelo Canadá. Segundo Nicholas Witchell, um escritor da BBC News, a turnê do casal no Canadá foi um sucesso absoluto porque participaram de uma variedade de atividades, como hóquei de rua e plantio de árvores, e devido às suas interações gentis e ações consideradas, o que aumentou sua popularidade e fortaleceu o apoio à monarquia no Canadá. Durante vários eventos esportivos realizados durante os Jogos Olímpicos de Verão de 2012 em Londres, o casal representou os Jogos como embaixadores. Como parte das celebrações do Jubileu de Diamante da Rainha, William e Kate viajaram para Singapura, Malásia e Japão, Malásia, Tuvalu e as Ilhas Salomão em setembro de 2013. Em outubro daquele ano, William presidiu sua primeira cerimônia de investidura no Palácio de Buckingham. Junto com seu filho George, ele e Kate embarcaram em uma turnê real pela Austrália e Nova Zelândia. Em abril de 2014, o casal e o príncipe Harry participaram das cerimônias de comemoração da Primeira Guerra Mundial na Bélgica, em agosto daquele ano, representando a família real. Durante sua turnê de dezembro para Nova York e Washington, William falou no Banco Mundial contra o tráfico ilegal de animais selvagens. William realizou várias viagens a países asiáticos em 2015 e 2016. Ele visitou a China, o Japão, o Butão e a Índia. William foi o primeiro monarca a visitar a China continental em quase 30 anos, e a mídia elogiou sua diplomacia refinada e habilidosa. Em resposta às alegações da mídia de que ele era preguiçoso, ele reafirmou sua dedicação ao trabalho e destacou seu dever como piloto de ambulância aérea. Em 2017, William e Kate viajaram para a Bélgica, Alemanha, Polônia, França e outros países. Em janeiro de 2018, o casal visitou a Suécia e a Noruega. As visitas, assim como outras solicitadas pelo Ministério das Relações Exteriores, foram interpretadas como benéficas para as relações entre o Reino Unido e a Europa após o Brexit. Em junho de 2018, William visitou a Jordânia, Israel e Palestina. Em outubro de 2019, ele retornou a Israel. William e Kate fizeram sua primeira viagem ao Paquistão como família real em 13 anos. A turnê foi um sucesso, refletindo os interesses pessoais do casal em mudanças climáticas e na importância de uma boa educação, ao mesmo tempo em que avançava as relações diplomáticas com o Paquistão. Em abril de 2020, William testou positivo para a Covid-19, mas escolheu não notificar a mídia para evitar alarmar a nação. Segundo uma história publicada em novembro de 2020 pelo The Daily Telegraph, ele estava muito doente e se isolou de sua família. No entanto, outros relatos afirmaram que ele não estava em estado crítico nem acamado e que passou a maior parte do tempo trabalhando. Em dezembro do mesmo ano, o casal anunciou que usaria o trem real britânico em uma turnê pela Inglaterra, Escócia e País de Gales para homenagear o trabalho inspirador de comunidades e organizações locais. Enquanto a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, criticou a turnê, citando restrições de viagem, Boris Johnson expressou apoio. Os governos locais foram informados previamente sobre o desenvolvimento da turnê. Em maio de 2021, William e Kate viajaram pelo país como comissários supremos da Assembleia Geral da Igreja da Escócia. Em junho de 2021, o casal foi a Cornwall
pela primeira vez para a reunião do G7. Em março de 2022, embarcaram em uma turnê por Belize, Bahamas e Jamaica, como parte das festividades do Jubileu de Platina da Rainha. Durante a turnê, a reparação pela escravidão tornou-se uma demanda central dos manifestantes. William condenou a intolerância enfrentada pelas minorias britânicas em 2022, assim como os membros da geração Windrush, descrevendo a turnê como uma oportunidade de reflexão sobre o Monumento Nacional Windrush em Londres. Como conselheiro de Estado, fez sua primeira aparição na abertura do parlamento em maio de 2022, quando seu pai pronunciou o discurso da rainha em nome de Elizabeth II. Após a morte da rainha Elizabeth II, em 8 de setembro de 2022, o pai de William tornou-se Carlos III. Em 9 de setembro, William, atualmente o herdeiro aparente, foi nomeado Príncipe de Gales por seu pai. A controvérsia sobre o título tornou-se um tema de debate público no país de Gales. Uma petição exigindo a abolição do título acumulou mais de 30 mil assinaturas até 17 de setembro, e uma pesquisa da YouGov revelou que 66% dos entrevistados apoiavam que William recebesse o título, enquanto 22% discordavam. William recebe renda adicional do Ducado da Cornualha, que obteve como o filho mais velho do monarca britânico. O Ducado é uma entidade avaliada em 760 milhões, estabelecida em 1337, para fornecer renda privada ao filho mais velho do monarca. Em 27 de setembro de 2022, William e Kate fizeram sua primeira viagem ao país de Gales, como príncipe e princesa de Gales, visitando Anglesey e Swansea. Ele visitou o Senado em novembro de 2022, encontrando-se com o primeiro-ministro galês, Mark Drakeford. Em fevereiro de 2023, William e Kate visitaram Falmouth, marcando sua primeira visita à região desde que se tornaram duque e duquesa da Cornualha. De duque de Cambridge a herdeiro, será que William consegue lidar com a pressão? Continue assistindo para saber mais. A herança ao trono do príncipe William. A monarquia britânica há muito tempo segue regras estritas sobre a sucessão, favorecendo tipicamente parentes masculinos do monarca reinante. Embora algumas coisas tenham mudado ao longo do tempo, a monarquia ainda é um símbolo do compromisso da nação com a tradição. Com esse pano de fundo, o príncipe William se encontra em uma situação complicada. Como o próximo na linha de sucessão, ele não tem outra escolha senão continuar. Ele desfruta de muitos privilégios, mas também enfrenta imensas responsabilidades. O público o viu crescer de uma criança a um homem que se prepara para liderar a nação, e por trás de seu papel real existe um indivíduo. Há sonhos e lutas pessoais que são menos visíveis devido às suas obrigações. A nível pessoal, o príncipe William está passando por um momento difícil após enfrentar múltiplas adversidades. No início deste ano, seu pai, o rei Carlos, foi diagnosticado com câncer e recebeu apenas alguns anos de vida. Para piorar, no mês passado, sua esposa, a princesa Kate Middleton, foi diagnosticada com câncer. Tendo perdido sua mãe, a princesa Diana, em uma idade jovem, o príncipe William não é estranho à perda. A princesa Kate é creditada por ter melhorado enormemente a imagem pública de William. Após seu diagnóstico, William enfrentou críticas públicas por faltar a vários compromissos oficiais. Como uma pessoa pode priorizar sua família e, ao mesmo tempo, manter um senso de dever e o papel que desempenha? É evidente que o príncipe está passando tempo com sua esposa e filhos, sendo observado de perto pelo público. Muitas pessoas argumentariam que isso é admirável. Como qualquer outra família, a família real deve lidar com problemas legais, especialmente os relacionados à sucessão e herança. Existem muitas preocupações sobre quem sucederá o rei e a princesa na linha de sucessão, dados seus problemas de saúde. Como isso se alinha com as expectativas do povo e os requisitos da monarquia? Sem a aprovação do público, nenhum assunto real é resolvido. Com pensamentos repletos de conjecturas, análises profundas e um arco-íris de emoções, todos têm algo a dizer, desde acadêmicos até escritores de tabloides. Tudo sobre o príncipe, incluindo suas decisões, comportamento e identidade central, é minuciosamente examinado. O que o público acredita sobre a família real é amplamente moldado pela mídia. Ele honra as tradições enquanto reflete simultaneamente valores modernos que determinam atitudes e até leis. Além de afetar potencialmente a reputação do príncipe William, a maneira como a mídia retrata suas dificuldades também pode influenciar nas interações da monarquia com um público cada vez mais diversificado e expressivo. Também têm surgido tensões crescentes entre o príncipe William e a rainha Camila. O que causou essas tensões? Fique atento para descobrir. Ao longo dos anos, o príncipe William
manteve uma postura calma em relação às discussões contínuas sobre os títulos reais, concentrando-se em suas responsabilidades e em sua família. Sua relação com a rainha Camila mudou consideravelmente desde o período difícil após o divórcio de seus pais e a morte de sua mãe, a princesa Diana. Inicialmente, a relação era desconfortável, mas com o tempo tornou-se mais respeitosa. No entanto, a situação se complicou com a chegada da princesa Kate. Relatos sugerem que a relação de William com Camila tornou-se mais tensa do que parece, em grande parte devido à tensão entre Camila e Kate Middleton. Esse atrito, que remonta ao casamento de Kate com William em 2011, é marcado por desentendimentos sutis, mas significativos. A relação tensa tornou-se mais visível durante a coroação do rei Charles, destacando as complexas dinâmicas dentro da família real. Acredita-se que a suposta inveja de Camila pela crescente popularidade de Kate levou a uma tensão contínua. Apesar da imagem pública serena de Kate, fontes indicam que ela é firme quando se trata de assuntos reais. O relacionamento tenso se tornou particularmente evidente durante a coroação do rei Charles em 6 de maio. O biógrafo real, Tom Bower, destacou como Kate quebrou o protocolo real ao escolher não se inclinar nem fazer uma reverência para Camila, enquanto ela e o rei Charles saíam da abadia de Westminster. Enquanto outros reconheceram o rei, Kate permaneceu quieta, enquanto Camila passava. Fontes próximas à família real sugerem que essa não foi uma decisão momentânea, mas sim um movimento calculado em resposta às ações recentes de Camila. Uma dessas ações que supostamente incomodou Kate foi o convite de Camila a Rose Hambury, marquesa de Cholmondeley, para mar da coroação. Rose havia sido alvo de rumores em 2019, acusada de ter um romance com o príncipe William, o que tensionou seu casamento com Kate. Um confidente revelou que Kate viu o convite de Camila como uma tentativa deliberada de feri-la profundamente. Esse incidente teria intensificado a tensão entre Kate e Camila, complicando a já difícil relação entre as duas. O conflito em andamento foi descrito como uma disputa velada, com Camila supostamente se sentindo ameaçada pela crescente influência de Kate na família real. Uma fonte afirmou que Camila estava com ciúmes desde o início e constantemente minava Kate, sugerindo que a rivalidade esteve presente durante anos, mesmo que não fosse óbvia para o público. Esse conflito teve um impacto significativo na dinâmica da família real, afetando particularmente a relação do príncipe William com sua madrasta. Outra razão que pode causar tensões entre o príncipe William e a rainha Camila é o fato de que a irmã dela foi retirada da folha de pagamento dele. Por exemplo, o príncipe se recusou a recontratar a irmã de Camila, Annabella Elliot, como decoradora de interiores, segundo o relatório anual do Ducado da Cornualha. O rei Charles III contratou Elliot como sua principal designer de propriedades após seu casamento com Camila em 2005, segundo a revista People. Apesar da notável presença das irmãs da rainha no Ducado da Cornualha, sua decisão de se separarem não foi desfavorável. Fontes confirmaram que o príncipe William não empregaria mais a senhorita Elliot, embora isso não refletisse a qualidade do seu trabalho. O informante disse que Elliot havia realizado trabalhos em várias casas de Charles, incluindo as da Cornualha, País de Gales e Ilha Scilly, e que Charles valorizava sua experiência. Em seu site oficial, Elliot se descreve como uma designer de interiores, decoradora e comerciante de antiguidades de renome internacional, demonstrando sua respeitabilidade. A revista People informou que Elliot teria sido nomeada pelo Ducado da Cornualha, sem enfrentar concorrência de outros candidatos para uma posição. A publicação declarou que não foram solicitadas candidaturas externas para trabalhar na propriedade na época de sua contratação. Como relatado anteriormente, o príncipe William estava considerando converter algumas propriedades do portfólio do Ducado da Cornualha em moradias para pessoas sem teto. Uma fonte disse ao The Telegraph em 2021 que o duque está interessado em encontrar maneiras de ajudar a aliviar a situação dos sem-teto de qualquer forma que puder. William tem evidentemente um grande interesse pela justiça social, embora não esteja claro se atualmente está perseguindo esse caminho. Além da disputa com Camila, William também enfrenta tensões com seu irmão. Será que essa rivalidade poderia mudar tudo? Vamos descobrir. O rompimento entre William e Harry. Provavelmente já circulavam na internet algumas histórias falsas sobre tensões entre Meghan Markle e Kate Middleton há algum tempo. Posteriormente, a repórter real experiente Kate Nichol revelou a surpreendente informação de que eram Harry e William que não estavam se entendendo. Os irmãos tiveram um desentendimento por volta do Natal de 2018. Segundo fontes de Kate,
quando Harry disse a William que ele não estava fazendo o suficiente para incluir Meghan na família real. Harry sentia que William não estava abrindo as portas para Meghan e lhe disse isso, comentou a fonte próxima de Nicole. Houve um desentendimento entre eles, mas só foi resolvido quando Charles interveio e implorou a William que tentasse. Naquele momento, os Sussex foram convidados a celebrar o Natal com os Cambridge. A rainha passou o Natal com os Sussex e os Cambridge em Sandringham. Mas, infelizmente, observadores reais viram um vídeo em que William parecia estar ignorando Meghan quando a família estava em uma caminhada. Em outras palavras, ela tentou iniciar uma conversa, mas ele estava ocupado demais com o cachecol para dizer algo. Um mês muito movimentado para a família real, principalmente porque Kate versus Meghan, Princesses at War, um documentário da TLC, começou a ser transmitido. Kate Nicole esclareceu durante o documentário que William estava preocupado com a rapidez com que o relacionamento de Harry havia avançado. Ela acrescentou: "Como provavelmente você é o único que conhece bem Harry para perguntar, parece que isso está indo rápido. Você está certo disso?" O que era para ser um bom conselho fraternal acabou irritando Harry. Kate continuou: "Harry defende Meghan ferozmente. Ele interpretou o comentário como uma crítica, vendo que seu irmão não apoiava genuinamente o relacionamento ou o casamento. E eu acho que desde então, nada voltou a ser como antes." A escritora real do jornal The Sun, Emily Andrews, foi citada no documentário dizendo que Harry ficou furioso e disse: "Você está tentando destruir essa relação antes mesmo de começar. Mas espere, fica ainda mais dramático." Esse foi provavelmente o ponto de inflexão que transformou a disputa fraterna em uma disputa real. Nick Bullen, videógrafo real, disse à Fox News em março de 2019 que, na verdade, as tensões eram entre William e Harry, não entre Meghan e Kate. Ele explicou que os irmãos têm uma distância crescente. A tensão entre eles estava se tornando pública. A Cosmopolitan conversou com Nicole para tentar descobrir o que estava acontecendo, e ele disse: "Não sei se as coisas voltarão a ser como eram entre William e Harry." Em maio de 2019, parecia que as coisas estavam melhorando quando foi relatado que Kate e William visitaram a nova casa de Meghan e Harry, Frogmore Cottage. The Mirror relatou que esta visita foi vista como um gesto de paz entre os irmãos. Supostamente, Kate havia incentivado Harry a estender o convite, pois ela estava ciente da importância de que William e Harry mantivessem uma boa relação, não só pela imagem, mas pela responsabilidade compartilhada com a monarquia. Em junho de 2019, Meghan e Harry se separaram oficialmente da instituição de caridade conjunta que compartilhavam com Kate e William. Embora a separação tenha sido por razões logísticas e não por drama, isso não evitou especulações. Coincidentemente, foi também quando veio a público que William e Harry não estavam conversando antes do nascimento de Archie. Segundo o especialista real Nicole, uma fonte real revelou ao Entertainment Tonight que, em um momento, eles não estavam se falando. No entanto, Nicole acrescentou que a chegada de Archie provavelmente ajudou a melhorar a relação entre os irmãos, com William empolgado pelo fato de que seu irmão havia se tornado pai. As fontes indicaram que William e Harry planejavam deixar as diferenças de lado para homenagear a princesa Diana em 31 de agosto, aniversário de seu falecimento. Um informante compartilhou com a Us Weekly que ambos recordam com carinho pequenos momentos que os faziam sorrir ao lado de Diana, como as viagens para esquiar, as idas ao Parque Thorpe e as maneiras gentis com que ela celebrava seus aniversários. Esperava-se que Kate Middleton e Meghan Markle se unissem a eles mais tarde para o tributo. Em outubro, o príncipe Harry fez notícia ao reconhecer abertamente a ruptura real durante o documentário da ITV Harry e Meghan, uma jornada africana. Quando questionado sobre a disputa, ele disse: "Parte deste papel, deste trabalho e desta família, com toda a pressão que envolve, inevitavelmente cria situações. Mas veja, somos irmãos, sempre seremos irmãos. No momento estamos em caminhos diferentes, mas sempre estarei lá para ele. E sei que ele sempre estará lá para mim." Harry continuou explicando: "Não nos vemos tanto quanto antes, pois estamos muito ocupados, mas o amo muito. A maioria das coisas que se fala na mídia é inventada, mas como irmãos temos dias bons e dias ruins." Naquela época, uma fonte revelou a Us Weekly que Kate ficava incomodada ao ver Meghan e Harry tão infelizes, esperando que William e Harry finalmente reconciliassem sua relação. Segundo a fonte, Kate acredita que a vida é curta demais para guardar rancores, especialmente com a família. Ela sempre foi sensata e uma grande defensora da unidade familiar. A rivalidade aumentou ainda mais quando Meghan e Harry declararam que deixariam seus papéis principais na realeza.
William ficou surpreso com a decisão e o comunicado de Harry e Meghan. Uma fonte disse a Us Weekly, acrescentando que ainda havia uma lacuna entre os irmãos. William costumava ser a primeira pessoa em quem Harry confiava para contar notícias importantes como essa, e isso o entristece. Após o trágico falecimento da rainha Elizabeth II, esperava-se que as tensões na família real diminuíssem, ao menos temporariamente. Os irmãos e suas esposas se reuniram para ver as homenagens florais quando William contatou Harry, o que foi interpretado como um gesto de aproximação. No entanto, apesar do gesto, as tensões não desapareceram completamente. As diferenças entre William e Harry pareciam estar profundamente enraizadas, impulsionadas por anos de desentendimentos e expectativas divergentes sobre seus papéis na monarquia. O príncipe William, que sempre se sentiu mais comprometido com seus deveres reais, percebeu a decisão de Harry e Meghan de renunciar como uma traição à família. Por outro lado, Harry expressou que a pressão constante e a falta de apoio emocional em momentos críticos o levaram a tomar essa decisão. A mídia não ajudou a aliviar a situação, muitas vezes ampliando as diferenças entre ambos. Durante um recente evento no qual tanto William quanto Harry estiveram presentes, vários observadores notaram uma evidente falta de interação entre os irmãos. As tensões parecem ter chegado a um ponto onde, embora ambos queiram proteger o legado de sua mãe, a princesa Diana, seus caminhos e métodos são diametralmente opostos. Fontes próximas à família comentam que, apesar do respeito pelo espaço e decisões de cada um, a relação entre William e Harry continua tensa e distante. Rumores indicam que o príncipe William, consciente da pressão que a família real enfrenta para se adaptar aos tempos modernos, está focado em construir uma imagem de compromisso e responsabilidade perante o público britânico e o mundo. Em contraste, Harry, vivendo nos Estados Unidos, tornou-se um símbolo de independência e de luta pela saúde mental e bem-estar emocional, temas que ressoaram com um público diferente do que geralmente acompanha a realeza. À medida que o tempo passa e ambos os irmãos continuam desenvolvendo suas vidas de forma separada, fica no ar se algum dia conseguirão superar suas diferenças. Para muitos, William e Harry representam dois lados de uma mesma moeda. O príncipe comprometido com a tradição e o dever, e o irmão que busca uma vida mais livre, distante das expectativas da monarquia.